Diferente das aulas que são gravadas direto da mentoria às segundas-feiras à noite, essa aula eu já vou direto para o conhecimento. Ela é um pouco mais densa, ela é mais pesada e o objetivo dessa aula é que você veja como se constrói um site em 2024 usando as novas tecnologias, as inteligências, os bancos de templates de sites ou até mesmo os modelos pré-fabricados de site que vão adiantar o nosso serviço, aonde a gente pode pegar alguma coisa muito parecida com aquilo que a gente quer e customizar muito mais rapidamente. Essa aula, além de mostrar a tecnologia, ela também mostra a rapidez com que a gente consegue implantar esses processos. Durante a mentoria, eu consegui fazer 2 sites num período de mais ou menos aí 2 horas e 10. Imagina isso numa escala, numa produção, ou então para você que quer lançar um produto, para você até se programar para fazer uma página que vem de um site, uma landing page, você consegue fazer isso em uma manhã, talvez até mais. Então, essa aula tem um objetivo claro para você perder o medo de mexer nas novas tecnologias de construção de sites, ok? Vamos começar a nossa primeira aula sobre os bastidores dos sites e depois a gente vai terminar com o site de uma posada, que é um cliente real, um pré-site montado para eu mostrar para esse cliente e esse cliente poder ter uma visão do que seria o negócio dele lá na internet. Nessa aula, então, um caso real é uma posada no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, no distrito de Trindade, e essa posada, ela escolheu como domínio do site pousadaveromar.com.br. Essa é a posada. Esse domínio foi comprado aqui no registro.br. E agora eu preciso apontar esse domínio para um servidor. O servidor que eu vou usar é o servidor da Hostinger. Eu vou descer aqui na página. Aqui embaixo eu venho nos servidores e altero os servidores para os servidores da Hostinger, que no caso já são esses que estão aqui. Então bastava eu aqui trocar, colocar aqui um servidor, o nome de um servidor aleatório, e nós teríamos aqui o servidor para a gente apontar. No caso já está no servidor certo, então eu não vou fazer mudança nenhuma. O domínio Pousada Veromar já está apontando para a Hostinger e já está me dizendo aqui, ó, está tudo pronto. Já posso instalar um site nesse ambiente, nesse servidor aqui. Vou entrar então na Hostinger, que é aonde eu, no caso, estou instalando esse site. Uma vez no painel de entrada aqui da Hostinger, eu vou procurar aonde está esse site, que é o pousadaveromar.com.br, e vou no painel de controle do site. Esse painel de controle ele muda às vezes de uma hospedagem ou de outra, mas normalmente são as mesmas funções. E aqui, no caso desse Pousada Veromar aqui, eu vou instalar um site. Vou instalar um WordPress. O que é o WordPress? O WordPress ele é um framework, ou seja, ele é uma moldura de trabalho, uma base de trabalho, um sistema de trabalho. É um conjunto de arquivos que já foram compilados, constituídos, que funcionam entre si, dentro de um sistema, tudo certificado, em código livre, feito por pessoas na internet que são de centros de estudos, universidades, são patrocinados por esses ambientes para criar esse framework, essa moldura de trabalho, essa base de trabalho. Dentro da base de trabalho do WordPress eu encontro arquivos que são arquivos que quando começam a trabalhar juntos, eles configuram um site, um blog, uma página de conteúdo. Então, para isso que a gente usa o WordPress. No nosso caso aqui, eu estou instalando por botões de modo automático pelo sistema de hospedagem da Hostinger todos os sistemas desse framework, todos os arquivos, e isso ele faz automaticamente. Aqui eu, no Pousada Veromar, vou instalar um WordPress. Vou escolher o título do site, Pousada Veromar, o e-mail do administrador, o nome do usuário do site, vou criar uma senha, criei a minha senha e vou instalar o site. Próximo passo, ele me pede alguns detalhes técnicos. Eu só vou instalar porque normalmente a configuração já vem
positiva. Aguardamos o tempo de instalação. Prontinho, o meu WordPress já está instalado e se eu clicar aqui, ele já vai abrir o painel do WordPress da Pousada Veromar. Tela de entrada, ele fala bem-vindo ao WordPress, dá uma série de opções. Isso daqui no momento eu não preciso fazer porque esse é o onboarding do WordPress, é a página de entrada. Aqui você pode perceber que nós temos um menu, mas que está em inglês. Então eu venho aqui nas configurações gerais do site e vou dar uma ajustada nisso. O nome do site ficou aqui Pousada Veromar. Eu vou colocar aqui a melhor pousada e localização em Trindade, Paraty, Rio de Janeiro. Tá vendo que eu coloquei essas palavras aqui? Porque normalmente as pessoas perguntam no Google qual é a melhor pousada em Trindade, Paraty, lá no Rio de Janeiro. Então, Pousada Veromar, a melhor pousada e localização em Trindade, Paraty, Rio de Janeiro. Posso escolher um ícone para o site, tenho aqui os domínios para poder ajustar, aqui o e-mail principal do site, posso criar usuários no site, mas o que eu vim fazer aqui foi trocar o idioma. E aqui eu vou trocar o idioma do site para português. Vou procurar aqui português do Brasil, vou escolher o horário do nosso fuso horário, -3. Particularmente eu gosto mais das datas do modo dia, mês e ano, gosto pessoal, e vou salvar as modificações e a partir daí o nosso site já está em português e já está com título, com tudo direitinho. Nessa aba aqui da esquerda nós temos várias opções, as opções das páginas também, então isso é muito importante você saber que esse é o menu principal que você vai usar bastante durante a construção do seu site. O site é constituído, então, desse framework, dessa base de trabalho, que cria esse painel administrativo e que me permite criar páginas que vão ficar publicadas naquele domínio pousadaveromar.com.br, que é o nosso domínio de exemplo. E dentro desse site eu posso botar assim uns esteroides, umas coisas a mais, botar umas ferramentas e coisas que esse framework, essa moldura básica não tem. E aí eu vou usar o quê? Os plugins. E esse plugin ele traz novidades, coisas que normalmente o seu site não faria no modelo básico. Eu vou colocar alguns plugins muito importantes e já eu vou falar deles para você. Porque antes de colocar os plugins, eu quero escolher um tema básico, um tema inspirador para que eu possa, em cima desse tema, colocar as imagens do meu cliente. Para isso, existem as lojas gratuitas e pagas de temas de sites. E eu vou escolher um tema para a gente aqui agora numa dessas lojas. Particularmente, e para os nossos alunos, a gente usa a Envato, onde a gente pode certificar temas e escolher temas. Como você pode ver, a Envato é uma loja. É uma loja que vende seus temas. E eu vou escolher aqui no menu, em WordPress, Templates Kits. Eu vou escolher Templates Kits e vou escolher temas registrados à praia. Beach. Peguei temas registrados à praia. Tá aqui, ó. Tem o Lucan, um tema interessante. Vamos ver? Então tá aqui o Lucan, ó. Tá me mostrando a base do tema, tá me falando tudo que o tema tem, tudo que está incluído nesse tema. E o que eu gostei muito, ó, ele usa poucos plugins. É importante que um tema use quase nada de plugin. Ele usa o Elementor, o Jag Elementor e o Matform. São os plugins que ele usa. Vamos ver se tem outro aqui interessante. Aqui a gente tem um template que eu achei ainda mais interessante do que aquele anterior que eu mostrei para vocês. Esse daqui é o Malibu. Por que eu gostei muito desse template? Porque ele já prevê na capa, no live preview dele, um vídeo de capa. E eu acho isso um diferencial muito legal para o site que a gente quer construir. Esse daqui dá uma experiência imersiva para o cliente, né? Então achei esse daqui um pouco mais interessante do que os outros temas. Vou ficar com esse tema aqui, já fiz o download, vamos instalar ele no site, dentro daqueles templates kits lá. Você viu que eu escolhi o tema vendo que plugins que ele precisa e a gente estava conversando de plugin. Vou instalar os plugins que ele precisa. Venho aqui no meu site, no lado aqui da esquerda, venho em plugins instalados. Já vi que tem alguns, vou adicionar um novo plugin. Quando eu venho aqui nos mais populares,
de cara já vem o Elementor. Vou instalar o Elementor. Você pode perceber que isso daqui é muito semelhante a uma loja, como é a Apple Store, ou como é a Google Store, ou a Play Store. Então aqui instalei o Elementor, que é o plugin, e ativei. Uma vez instalado o Elementor, que é um dos plugins que ele pede, agora eu vou instalar os outros plugins que estão lá na lista dos plugins pedidos por aquele tema que eu baixei. Venho aqui na página de plugins, aqui eu vou pesquisar pelos plugins que ele me pediu para instalar. Então um dos plugins é o Jet Elementor Kit, que estou instalando aqui agora, e o outro plugin que ele pediu para instalar é o Match Form. Instalando o plugin, vou ativar. Uma vez escolhido o tema, instalados os plugins, agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir o kit, esse site pré-fabricado para o nosso site, para a gente fazer a instalação de tudo aquilo que vem nesse site pré-fabricado. Eu vou aqui no meu menu da esquerda em modelos, venho nas bibliotecas de kit, vou escolher a importação do kit, vou selecionar o arquivo, no caso o Malibu, que foi o site que a gente escolheu, vou abrir esse arquivo, vou continuar, pronto. No final da informação eu tenho a mensagem que tudo foi bem sucedido e se eu vier nos meus modelos, eu tenho vários modelos de menu, tudo salvo daquele site pré-fabricado que eu importei aqui para dentro. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, para vocês terem uma ideia, eu venho aqui no construtor de tema. Clico em construtor de tema. Ele mesmo já me dá sugestões de cabeçalho, rodapé, post individual. Ele já me dá várias opções. Aqui no caso do cabeçalho, nenhum modelo foi encontrado. Desejem criar um? Sim, vou adicionar um novo. O cabeçalho é aquilo que vai no topo do site. Eu nem vou me preocupar com nada. Eu já venho nos meus modelos, escolho o header que eu quero, vou inserir esse header, aplicar o design, tá aí, o header está instalado, já vou publicar, que é o topo do site. Onde eu desejo exibir esse header? No site inteiro. Quero fazer aqui um disclaimer, eu falei header, é header, o jeito correto de falar em inglês. Então aqui eu já criei o header do site, né? O cabeçalho do site. Venho aqui e volto para o construtor de temas. E agora eu vou fazer o rodapé do site. Então vou adicionar um novo, nem vou me preocupar em nada agora. Eu simplesmente venho nos meus modelos, procuro aqui por rodapé, footer, vou inserir, aplicar, está aqui, aplicado um rodapé no site. Lembrando que todos esses elementos aqui, por isso que o nome é Elementor, basta eu clicar em cima para editar. E aqui eu posso escolher uma imagem que vai ser a logo da minha posada, por exemplo. Então eu vou escolher a logo da Posada Veromar e não da Malibu. Vou publicar, o meu footer eu vou usar em todo o site, salvar e fechar. Se eu vier aqui na página inicial do site, eu já tenho o topo e o footer. Agora eu vou clicar aqui em editar com Elementor e aqui eu já venho nos meus modelos, que já estão salvos nessa pastinha aqui, meus modelos, e vou colocar a home do site, a página inicial. Como você pode ver, terminada a importação, nós temos a página inicial toda montada. Todas essas fotos são pura demonstração, tá? Depois a gente coloca as fotos do cliente. Aqui, como você pode ver, nem veio a importação da foto. Aqui nós temos uma página, então, de demonstração. Vou publicar aqui em cima e vamos dar uma olhada lá na capa do site, como é que ficou o nosso site. Aí, ó, tá vendo? Olha que legal. Já temos o início do site de uma posada aqui muito rapidamente. Aí você me pergunta, mas Paulo Vitor, e aí? Vai ficar igual para todo mundo esse site? Não. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos agora partir para as personalizações do site. Então, se eu vier aqui em editar com Elementor, eu posso, por exemplo, trocar esses escritos. Aqui eu posso colocar Trindade, Paraty, Rio de Janeiro. Aqui eu posso escrever Pousada Veromar. Posso mudar essa frase. E o vídeo de fundo aqui, no caso, eu venho em estilo. Aqui eu tenho a URL de um vídeo do YouTube. Vou colocar outro vídeo. Deixa eu pegar aqui um outro vídeo do YouTube e colocar aqui um vídeo, por exemplo, só de exemplo para vocês, das Ilhas Maldivas. Pronto, tá aqui o nosso vídeo. Pronto, já troquei o vídeo de capa. Tá aqui o vídeo trocado. E aí, vou trocar todos esses conteúdos e trazer a realidade do nosso cliente. De uma maneira muito rápida, prática, fácil, criamos um site a partir de um template pronto. Agora, o que acontece?
Agora acontecem as customizações. Agora acontece realmente você criar o site com a identidade do seu cliente, com a marca do seu cliente, com o formato do seu cliente. Você viu como é rápido? Você viu como isso é prático? Como é que a gente pode construir um site de uma maneira bem objetiva? E uma coisa muito importante, não tenha medo dos temas prontos. Porque é melhor você ter um site no ar com um tema pronto do que você ficar 6 meses esperando um desenvolvedor fazer cada bloquinho do teu site com a corzinha certa, com a fonte, com o tamanho. Ah, está um pouco grande, está um pouco pequeno, aumenta a fonte, o azul não está tão azul. Cara, Jesus vai voltar e você não vai terminar o seu site. Espero que você tenha entendido que isso é uma busca de praticidade para você criar o teu site, criar teu conteúdo, ter sua presença digital de uma maneira mais rápida e o dia que você tiver dinheiro e equipe, aí você faz o seu site do zero, né? Mais ou menos tipo massa de bolo, sabe? Em vez de você usar uma massa pronta, uma farinha de trigo, aí você tem tempo de plantar o trigo, de fecundar o trigo. Aí você sabe, né? Vai fazer a vida inteira isso e não vai ficar tão bom do que às vezes pegar uma coisa pré-formatada. Não é sarcasmo, mas é verdade. A gente precisa de agilidade. Eu acho que com a velocidade que você me viu montar, pelo menos a base desse site, você já entendeu que é muito mais rápido, talvez, do que você imagine e muito mais fácil. Não é tão difícil não, porque esse processo é um processo repetitivo. Então, como você vai fazer isso muitas vezes, você acaba decorando onde estão os botões, os comandos, as coisas. Deus te abençoe. Já já a gente conversa mais sobre o nosso empreendedorismo e presença digital.